paz do Senhor, queridos professores, queridas professoras, mães, pais que estão aqui nos acompanhando para mais uma aula do nosso canal aqui da ADC Educacional, da nossa classe de primários, na nossa querida EBD. Que bom ter você aqui, seja muito bem-vindo, né? É uma bênção poder compartilhar juntamente com vocês a mensagem do Senhor Jesus. E aí, como é que vocês estão? Como é que está esse decorrer do trimestre? Eu espero que esteja tudo bem. Acompanhamos aqui os recadinhos, né? Tem sido bênção de Deus. E já deixo também meu agradecimento pelo feedback de vocês aqui no canal. E é isso aí, ó. Deixa o seu like, compartilha, manda para os amigos professores. Já pede para eles se inscrever aqui no canal para a gente poder juntos caminhar nesse trimestre e os outros trimestres que também virão. Amém? Vamos para a nossa aula, então? Nossa aula número 7. Uau, já estamos aí quase na metade. Que bênção, né? E a nossa aula hoje é sobre um menino pastor. Quem será esse menino, né? E agora, vamos para o nosso ponto central. Gente, o ponto central é muito importante de a gente poder ter assim um resumão, né, de tudo quanto que essa aula vai nos proporcionar. E o ponto central diz o seguinte: Deus abençoa as pessoas cuidadosas e corajosas para cumprirem os seus propósitos. Olha só, pessoas cuidadosas e corajosas. Será que nós estamos sendo cuidadosos e corajosos? Ai, 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 isso é uma reflexão. Essa aula é para nós refletir. Pensar muito tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, se nós estamos sabendo cuidar, valorizar, para atingir o propósito que o Senhor tem. E o objetivo, então, é que o nosso aluno aqui da EBD, da classe de primários, que ele deseje, né, ter no coração esse zelo por ser cuidadoso, corajoso, assim como foi o menino Davi. Um menino que já começou a sua trajetória lá desde a infância, né? Um menino que tinha um coração disposto a servir. Vamos aprender mais sobre este menino e refletir. Memória em ação. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo 1:7. Diz o seguinte: pois o Espírito de Deus que Deus nos deu nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Não poderia deixar, então, a atividade de você pedir para os alunos preencher. Você também pode, querido professor, fazer o seguinte: pedir para os alunos preencherem essa atividade e falar para eles: gente, agora vamos memorizar da seguinte forma, todo mundo em pé, eles vão ficar em pé, né? Todo mundo batendo palma. Vamos falar o versículo, agora vamos pular, eles pulam. Agora virando, mexendo. Para memorizar, isso faz com que a criança também ajude a memorizar, né? Essa parte desse versículo bíblico para elas poderem lançar e lembrar sempre, né? Que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos dá este espírito de amor e poder. Agora vamos para a nossa missão. Lembrando, acompanho aqui, né, os comentários, que na nossa lição aqui de aluno, a lição de aluno, né, ó, temos o plano de frequência, certo? Que as crianças vão preencher os selos. Mas, Prolê, onde é que está esse selo? Gente, o selo eu deixei aqui para vocês verem, sempre mostrar para vocês. Tá sempre no início da lição. Eu acompanhando ali os comentários, o pessoal não sabe toda a lição do aluno, do professor não, tá? É só do aluno. Vai ter os selos, ó, toda a lição aqui, deixa eu, ó, aqui não sei se dá para ver bem, ó, toda a lição, no cantinho vai ter o selo, você recorta e cola. E você pode ir preenchendo este passaporte, certo? Mas a gente quer hoje, a nossa aula tá recheada de novidades. E a novidade de hoje é que a gente acabou de receber, né, algumas fotos de professoras que estão fazendo esse trimestre, o que elas estão acompanhando aqui as atividades das aulas e estão compartilhando comigo. Então, eu já quero deixar o agradecimento também para elas. E se você também está fazendo e quer mandar para a gente,
né? E a gente ter esse feedback com vocês, essa interação é maravilhosa, gente. E para mostrar para vocês, olha aí, coloquei no slide. A professora Débora fez o passaporte, olha que legal. Ela fez o passaporte, entregou para os seus alunos e eles estão colando o selo da missão, né? Ela é lá da Igreja da Assembleia de Deus de Belém, Vila Salete, com o pastor Marcelo Coelho, a coordenadora Leia Albuquerque, que também é coordenadora do setor, e a Débora tem mais 2 professoras que atuam na classe juntamente com ela da classe de primários. Débora, professoras, pastor desta igreja, que Deus abençoe vocês, continuem firme neste propósito, que é uma bênção de Deus, né? A Débora também compartilhou comigo que ela conversa com as crianças e fala a importância das crianças estudarem a palavra de Deus, das crianças estudarem e também poder ter a oportunidade de visitar estes países que elas estão colando os selos, e é isso aí, né? Parabéns pela iniciativa de despertar esse interesse, este sonho nas crianças e ser aí, ó, futuros missionários também, conhecer fisicamente, verdadeiramente esses lugares. E é uma bênção de Deus, né? E foi muito legal essa ideia dela, né? Então, que ó, uma ideia também para você, professor. Você pode fazer o passaporte e entregar para os seus alunos, né? E também tem na nossa lição. E hoje a nossa missão aqui é sobre o país Áustria. Não coloquei hoje tantas informações, gente, porque a nossa aula tá cheia de coisa hoje. Então, a gente tem que ser prudente aqui no tempo com vocês. Mas a curiosidade deles é que ele é um país da Europa Central, a língua nacional é o alemão, a moeda é o euro e é considerado um dos melhores lugares para morar. Devido, assim, ó, a sua infraestrutura, socioeconomia, o próprio lugar, muita gente vai visitar. E, gente, olha essas imagens, olha que paraíso, né? Que coisa mais linda. Eles também são muito conhecidos lá pelo esqui. As pessoas esquiar na neve, né? Deve ser muito legal mesmo, né? Uma experiência super bacana, devido a essas maravilhas de montanhas ali, né? E toda a cidade ali contempla essa maravilha que Deus fez, né? O Senhor Deus, ele preparou todo um cenário, né? Para nós seres humanos viver. E aí a Áustria é um deles, né? O cristianismo também tem lá, mas ainda é pouco, né? A religião deles. Então, não podemos deixar de orar por este país aí, com essa bandeira aí, ó, vermelha, branca, com esse brasão ali. Vamos orar por este país, vamos interceder por este país, porque não adianta só ter beleza, ser o melhor lugar do mundo, mas não conhecer a Jesus, né? Então, a gente tem que cada vez mais incentivar. Vamos orar, né? Vamos fazer a missão, porque a palavra do Senhor diz, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, nós estamos aqui, né? De mão dadas, podendo interceder por este país. Muitos de nós não podemos ir até lá, mas a nossa oração alcança, né? Porque o Senhor, ele ouve. Amém? Você pode dar um amém aí na sua casa? Oh, glória a Deus, amém, né? É isso aí. E vamos hoje para a nossa aula aqui, né? Vamos para a parte já da escritura. E eu quero também deixar aqui, né, todos os ajudantes das salas. Eu fiquei sabendo aí que tem umas crianças aqui, ó. Chegou na aula da classe dos primários, já quer botar o crachá de ajudante. É isso aí, galerinha. E você pode também estar proporcionando para essa aula, né, o ajudante da aula, para ele estar até, às vezes, auxiliando as crianças a abrirem as Bíblias, distribuir as atividades. Se você tiver, né, um planejamento, eu sempre falo, a aula boa é a aula planejada, né? Se você quiser já pedir para esse aluno, né, ó, ajuda a Pro a contar a história e tal, é isso aí, vamos incentivar nossas crianças, né? E a nossa leitura de hoje é em 1 Samuel 16, então você já pode pedir para o ajudante, né? Ó, vamos lá, vamos distribuir Bíblias para quem não tem, vamos dar as lições, vamos abrir a Bíblia, e ele já ajudar você, uma forma de interagir. E nós vamos também, hoje eu vou pedir aqui para o João. Hoje eu trouxe o João aqui. Vem cá, João. Ele vai contar a história juntamente comigo. Esse aqui é o João, ele tem 7 anos, ele também participa da classe dos primários, né, João? E hoje ele está aqui comigo, ele vai participar, assim, um pouquinho, né, da aula, porque hoje ele disse que quer um pouquinho. Então, vamos respeitar, né? Dá a paz do Senhor aí pro pessoal, João. Pai do Senhor. Aqui, ó, fala aqui pertinho do microfone, ó. Pai do Senhor. É isso aí. Vamos ajudar, então? Vamos contar a história pra galera?
Então vamos lá. Gente, a nossa história hoje é sobre um menino pastor chamado Davi. E diz assim, ó, certa vez Deus rejeitou o reinado de Saul por causa da desobediência e disse a Samuel que escolheria outra pessoa para reinar sobre o seu povo. O Senhor mandou então Samuel ir a Belém, até a casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos com o futuro rei de Israel. João, mostra aqui, ó, a figurinha lá naquela câmera lá, ó. Isso. A primeira imagem, gente, deixa agora a mãe botar nessa aqui que é pertinho. A primeira imagem do nosso material da CPAD é o Samuel indo até Belém na casa de Jessé, né? Ela ilustra isso. E já era, gente, algo muito corajoso também da parte do profeta Samuel, porque se o rei Saul soubesse disso, poderia matar ele. Então a gente já vê o primeiro corajoso dessa história e levar em obediência aquilo que o Senhor proveu para a vida dele, e ele foi e fez, né? Porque ele obedecia ao Senhor. Não mexe aqui na toalha, filho. Então Samuel ficou preocupado com isso, mas ele foi. Quando ele chegou na casa de Jessé, ele olhou os filhos de Jessé, aí ele olhou assim e reparou João, ó, olha lá, aquele lá, bem bonito, forte, grandão, olha lá aquele outro, tá vendo? E ele foi olhando e reparando a aparência e disse, é aquele ali o próximo rei? Já sei. Mas o Senhor disse para ele, Samuel, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E, gente, isso falou muito forte. Então ele perguntou se existia mais algum filho ali de Jessé, né? E aí Jessé disse, sim, tem mais um, que ele é pastor de ovelha, é o caçula, é o menor. E ele está lá cuidando das ovelhas. E aqui, quem era esse menino? Davi. Olha lá, ó. Quem é que estava cuidando das ovelhas? O Davi. O Davi lá bem belo e formoso, cuidando das ovelhas, fazendo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, né? Então, ele disse, pode chamar o Davi. Nós só vamos sentar à mesa quando o Davi chegar. E quando ele viu o Davi, né? O Davi era um moço bonito, com os olhos brilhantes. Era um menino que ele era o caçula ali da família dele, né? Mas o Senhor tinha propósito com ele. E aqui na história ele diz, né, que o Davi, ele era muito cuidadoso, né, que ele provavelmente proporcionava o melhor para as ovelhas, né. O Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o meu pastor, que ele me faz andar por pastos verdejantes, ele me leva às águas tranquilas, ainda que eu ande num vale, o Senhor está comigo. Todo esse salmo, gente, quando Davi escreveu, provavelmente ele sabia realmente o propósito de ser um pastor, de proporcionar isso para as ovelhas. Então, tá tudo bem, João? Tá, então senta lá, então. Ele sabia o que era realmente um pastor, né? Ele sabia realmente como que era este cuidado e ele proporcionava isso para as ovelhas. Ele proporcionava isso no dia a dia dele. Então a gente vê que talvez para muitos ali na época era uma coisa bem comum. Ele é só um pastorzinho de ovelha. Mas ele levava a sério aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Então a gente vê que era o chamado que Deus tinha para ele, porque o Senhor via o coração. Samuel então pegou o chifre cheio de azeite e ungiu na frente de todos os seus irmãos mais velhos. E desde aquele dia o Espírito de Deus dominou Davi. Então aqui mostra, né, na figura 3, Samuel ungindo Davi. Né, o Samuel derramando, que aqui representa o Espírito Santo, né, o óleo ungido. A gente vê muito na Bíblia essa questão de ungir, né? Ungir quando está enfermo, ungir para quando pega algo na igreja, como, por exemplo, presbítero, auxiliar, é ungido a algo, né? Então, a gente vê essa questão na Bíblia, né? E é legal de ver que aqui os irmãos realmente, né, eram mais velhos, né? Talvez teria capacidade, olhando com um olhar clínico humano, de governar, de ser ungido rei.
Só que o Senhor, ele tinha um propósito para o Davi de ele ser rei, mas não agora, quando ele era criança. Igual aquela história do Josias, lembra que a gente viu? Josias começou seu reinado com 8 anos, né? A Esther começou seu reinado também já a idade um pouquinho mais avançada. Então aqui ele foi ungido, mas ele já não começou a reinar. O coração dele já estava sendo preparado para ser um grande rei. E é assim que o Senhor faz comigo e com você. Ele usa a rotina, ele usa o dia a dia para nos preparar para algo grande, aquilo que ele tem para proporcionar para as nossas mãos. E assim foi na vida de Davi. Então, o Davi, né, ele era um menino muito especial. Só que, olha o que acontecia, gente. Enquanto que na vida de Saul, o Espírito de Deus havia saído e um espírito mau passou a atormentá-lo. O espírito só saía quando alguém tocava a harpa. Então, Saul mandou que seus empregados encontrassem um músico que soubesse tocar o instrumento. Um dos empregados do rei disse que na cidade de Belém havia um homem chamado Jessé, que tinha um filho que era bom músico, valente, bom soldado, falava bem e Deus estava com ele. Sabe de quem ele estava falando? Sim, essa pessoa era o menino pastor. Saul nem imaginava. Era o Davi. Então, olha só, a história fala que o Saul, ele começou a ser atormentado, o Espírito de Deus saiu. Mas porque ele rejeitou a obediência de Deus, ele rejeitou, né, ouvir a voz de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa dá uma oportunidade para o mal entrar, ele vai entrar, certo? Então, o Espírito começou a atormentar ele, mas tudo tinha um propósito ali também, porque o Senhor mostrou, né, mais uma habilidade de Davi. Tocava sua harpa, né? Aqui até ilustrei uma harpa que você pode fazer com as suas crianças. Ele tocava sua harpa, o Espírito de Deus, o Espírito mau saía, né? E reinava o Espírito de Deus. Sabe, eu percebo que hoje em dia, né, nós temos que cuidar muito com os louvores que nós estamos cantando, os louvores que nós estamos ministrando nos cultos. Os louvores têm que ser com Jesus no centro, não o meu eu no centro, né? Tem que ser Jesus no centro. Ele é adoração a Deus, não adoração ao homem. Nós precisamos tirar o homem do centro. Alguns louvores não são consagrados ao Senhor. E a gente observa aqui, né, que lindo que não deveria ser esse tocar de harpas do Davi, né? Essa ministração e adoração ao Senhor, né? Então, a gente observa, né, que o Davi, tudo que ele vinha na mão dele, ele se dedicava, né? Pastor de ovelhas, tocar, ele estava sempre pronto para exercer os dons e talentos. E este menino é muito especial. O rei gostou tanto do menino, vendo que ele era cuidadoso e corajoso, que o escolheu para carregar as suas armas. Assim, Deus já estava treinando aquele menino pastor para ser o futuro rei de Israel. O Senhor sempre abençoa pessoas cuidadosas e corajosas para cumprirem os seus propósitos. Olha aqui, o nosso ponto central e objetivo, né, que foi extraído da história para a gente entender. Então, vamos lá, recapitulando, né? Davi foi escolhido por Deus devido ao seu coração ser segundo o coração de Deus. Davi usava suas habilidades, a sua rotina, aquilo que ele sabia para exercer com excelência a Deus. Davi cuidava das ovelhas, Davi tocava a harpa. E o Davi também já começou a carregar as armas, né, gente? Olhando assim, talvez a gente pense, mas é tão pouco. Mas não, o Senhor tinha um propósito. O Senhor estava treinando Davi. E é assim comigo e com você, né, querido professor? Você está aí com seus alunos e eu creio que vocês também estão sendo treinados, né? Nós todos os dias estamos sendo treinados para exercer aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Então não desista. Não desista de ir até o fim. Não desista de se dedicar à palavra do Senhor e ministrar para as crianças, porque o Senhor tem propósito. Às vezes na tua turma vai sair verdadeiros pastores, verdadeiros missionários, talvez pessoas que adorem a Deus através de instrumentos. Nós precisamos estar ali ensinando a palavra do Senhor, nos treinando e treinando eles também, porque as crianças, elas, vamos dizer que são o futuro da igreja, mas na verdade esse futuro que já está presente na nossa igreja. Nós precisamos treinar este futuro, assim como foi com Davi.
Glória a Deus por esta história, né, tão verdadeira. E 1 Samuel e 2 Samuel, leia. Querido professor, se dedique, né, à leitura desses 2 livros que são maravilhosos, que contam tudo sobre Davi. E olha só, eu vou colocar aqui nos slides alguns requisitos de Davi, né? Davi, ele era o pastor de ovelhas, que a gente já sabe, músico, né, tocava sua harpa, guerreiro. Ali o Saul já colocava suas armas para ele carregar, mas dentro dele ele já era um guerreiro. Lembra quando apareceu a história ali que os filisteus, o Golias, queria, né, lutar com o povo de Deus? Quem é que foi lá guerrear? O Davi. E ele falou, né, eu já matei urso e leão cuidando das ovelhas. O que é este filisteu diante do Deus que eu sirvo? É muita coragem, né? É muita ousadia da presença do Senhor e glória a Deus, porque temos que ser assim. Deus já estava treinando ele ali com as ovelhas, né? Ele defendia suas ovelhas e ele não foi diferente diante daquela circunstância. Ele também defendeu o povo de Deus. Gente, o Davi, ele era amigo. 1 Samuel 18, quando ele mostra a amizade dele com Jonatas, a fidelidade, a palavra amigo na Bíblia é muito forte, né? Amigo na Bíblia significa aliança, né? Então, quando falava assim, ó, fulano é amigo de ciclano, é porque, eles têm uma aliança muito forte, eles têm algo muito em comum, né? E abrindo aqui um parênteses, quando Jesus também dizia, né, vocês são meus amigos, e naquele tempo não poderia, né, não tem como tu trair um amigo, mas aconteceu com Jesus através da história de Judas. Judas traiu Jesus, né, ele não foi fiel na sua amizade, mas quando ele dá o beijo, entregando Jesus para a mão dos romanos ali, Jesus vai até ele e diz, o que você fez, amigo? Sabe, refletindo nessa história, eu fico até constrangida, porque muitas vezes as pessoas elas vão falhar. A fidelidade das pessoas podem falhar com a nossa amizade, mas nós não podemos ser falhos. Nós precisamos ser assim, ter um coração assim de amizade mesmo, de ser amigo, né? Às vezes o outro pode ser falso com a gente, mas não tire do seu coração esse privilégio de ser amigo. Esta aliança com alguém. E Davi tinha isso. Davi, ele era misericordioso. Em 1 Samuel 24, 26, ele teve oportunidades. E a história, né, vai passar ali que o Saul queria matar Davi, que Saul tinha muita raiva. Ele começou a ficar com raiva, com inveja. Porque onde o Davi era colocado, ele se saía muito bem. E ali Saul começou a criar inveja. Mas o Davi tinha várias oportunidades para matar Saul, mas ele era misericordioso. Ele dizia, quem sou eu para fazer isso? Então, é um coração segundo o coração de Deus. E ele também foi o rei de Judá, né? No final, ali, a gente vê de toda a trajetória, de tudo que ele passou, tá, gente? Aqui é só uma repescagem de tudo, né? Ele foi rei de Judá. E também escritor e poeta. Quem é que escreveu os Salmos? O Davi. Gente, esse menino tinha 1001 utilidades, né? Tô brincando falando assim, mas ele era uma pessoa realmente preparada, né? Porque a gente vê que era uma pessoa que ele dedicou a sua vida ao Senhor, e eu e você precisamos ser assim, tudo que nós fizermos, né? Dedicar a Deus. Eu até coloquei aqui, né? Tudo que eu já falei, na verdade, mas eu vou resumir. Né? Davi é um menino que nos ensina que desde a sua infância estava disposto à obediência, à rotina e a agradar a Deus. Ele aproveitava cada oportunidade para aprender. Quando o pastor de ovelhas usou sua coragem para defendê-las, tocava harpa em seus intervalos, aprendia na sua rotina diária, mesmo quando estava cercado por pessoas com má exemplo. Ele sempre se sobressaía com sua determinação, ousadia e coragem. Sua maior meta, fazer a vontade de Deus. Diante da rotina que ele tinha, Deus observa, né, os nossos corações, Deus observa a nossa rotina, como está a nossa casa, como que nós somos no trabalho, na rua, na escola. Deus, ele vê além da aparência, ele vai muito além. Será que estamos desfrutando dos nossos desafios diários para aprender? E aí, uma reflexão para você.
Ou estamos sendo atacados pela covardia, murmuração e pelo ativismo? Eu vou fazer porque eu estou adaptado? Eu vou dar aula porque eu já sei, é todo domingo eu dou aula mesmo? Não! O Davi mostra que a rotina ele usava para agradar a Deus. E eu sempre falo, né? O nosso ministério começa em casa. O cuidado com o nosso lar, o cuidado com o nosso marido, com os nossos filhos. Quem não é casada, mas a obediência aos seus pais, né? Professoras que talvez não são casadas, professores, a obediência de servir a Deus. Tudo isso o Senhor vê. Como é que nós somos no trabalho? Como é que nós somos na escola? Agora, professor, é a hora de nós trazer essa história de Davi para a nossa atualidade, né? Tentar agora contar a história e alencar com a prática. Porque é muito fácil dizer para a criança assim, né? O Davi matou Golias, o gigante, né? Aí a criança, vou matar Golias, vou matar Golias. Aí na escola ele não vê nenhum Golias de 2, 3 metros de altura. Na escola a criança vai ver outras adversidades, como por exemplo, não participar de festas pagãs, ela não falar palavrão, ela não participar de grupos que desagradam a Deus, ela ser obediente na escola, ela ser zelosa na escola, dentro da casa dela ela ser obediente aos seus pais. Esses são os gigantes que a criança vai enfrentar. Então nós precisamos trazer essa realidade para a criança, né? A criança não, ela pode talvez imaginar um Golias realmente, né, um personagem na frente dela e ela tem que lutar, mas a criança não tem que... a criança vai ter que ver que esse gigante é de outras formas. Assim como é comigo e assim como também deve ser com você, querido professor. Então, a gente tem que trazer agora, né, essa história para a prática, certo? Então, aqui foi a nossa história e através das dicas de atividades que eu vou apresentar será neste propósito, ok? Que o nosso viver seja agradar e fazer a vontade de Deus e ter um coração disposto a obedecer. Pontos para analisar. Precisamos terminar bem as coisas. Deus olha para o coração das pessoas e não para a sua aparência exterior. Deus usa as pequenas coisas para nos preparar para grandes coisas. Precisamos ser pacientes e esperar pelas promessas de Deus. Deus, naquele momento, ungiu Davi, era uma criança, provavelmente, né, gente, entre 10 a 15 anos, mais ou menos ali. Certo, ele pensou, amanhã eu vou ser rei? Mas não, tinha um propósito até ele ser rei, né? Muita coisa aconteceu na vida de Davi até ele chegar ao reinado. Mas tudo o que aconteceu antes foi uma preparação para ele estar naquela posição. Lembra da história que a gente falou da menina serva? Uma mente livre diante das circunstâncias? Né? Lembra da Esther? Uma rainha também, que foi colocada a rainha, mas quanta coisa ela não passou antes? Então o Senhor nos prepara. E essas histórias, né, a gente consegue observar o que aconteceu com cada um deles. Aí, para a dica de atividade, vamos lá para a nossa atividade. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Para a nossa dica de atividades, o Senhor, quando eu estava preparando a aula, o Senhor falou comigo sobre algo. E justamente sobre essa questão de trazer para as crianças e proporcionar os momentos do dia a dia dela para ela poder enfrentar os seus gigantes. Como eu já falei aqui, o gigante Golias, o filisteu, não vai estar ali uma pessoa de 2 metros e pouco de altura para guerrear com as crianças. Na verdade, está espiritualmente falando, mas a criança ela precisa compreender isso. Então, eu criei aqui um quadro. Pode botar o diretor coloca ali para vocês verem, né? Como vencer os meus gigantes. E as crianças, isso aqui é para as crianças refletirem, tá, professores? Elas vão levar para casa, né? Ou talvez na sala você já pode introduzir, iniciar e ajudar elas, né? Elas verem as dificuldades que ela tem, qual é o gigante que ela tem dentro da casa dela. Os pais, muitas vezes que não são cristãos, então nós precisamos orar, interceder mais por estes pais, né? Fazer uma visita, auxiliar essa criança. Ou é na escola, ou é a dificuldade que ela tenha na igreja, em outros lugares. Ou cada um desses lugares tem alguma coisinha que ela precisa enfrentar. Vamos escrever ali, vamos orar e vamos pensar no que o Senhor vai nos mostrar para resolver este conflito. E através dessa experiência, as crianças vão entender que os gigantes que ela enfrenta e como vencer esses gigantes. Através da oração, através do jejum, através da meditação na palavra do Senhor, dos cultos que ela precisa aprender mais e mais e mais. Então, este quadro
é justamente um quadro da atividade de hoje reflexivo, para a criança refletir o que está acontecendo, mas ela também pôr em prática e ela observar. Vai ter crianças que não vão saber falar na aula, tá? Ai, Pro, eu não sei qual é o gigante. Então você vai me trazer para a próxima aula este quadro pronto para a gente juntos meditar nisso, amém? Vamos lá, também deixei aqui de dica que eu achei bem legal de confeccionar essa harpa. Você pode também estar entregando o quadro e fazer essa harpa com as crianças. Ali está um molde, vocês vão recortar. Eu até coloquei num papelão, porque para ficar aqui para melhor apresentar para vocês, mas também é bom vocês colocar num papel que seja mais firme, tá? E aí vocês vão recortar, vocês podem pintar. Aí tem esses grampos que furadores de papel, né? Você vai fazer os furos e passar ali uma lã ou uma cordinha para ilustrar a harpa. Tá, Letícia, mas qual é o propósito disso? Mas o que a criança vai, meu Deus, fazer uma harpa? Eu sempre penso, tá, gente, na atividade, o que vai contribuir. Porque a igreja não é entretenimento. A criança não vai lá para ficar fazendo bichinho, colando isso, colando aquilo, sem um propósito. Então, a harpa aqui, você pode confeccionar com seus alunos e pedir para elas assim, ó, vocês vão levar para casa também, vocês vão refletir qual tipo de música vocês estão ouvindo. Qual tipo de música você está ouvindo, está adorando ao Senhor? Essa música fala, esse hino, esse louvor, essa adoração a Deus? Ou é algo que só fala do homem, do meu ego? Então, levem a harpa e lembrem, né, que muitas vezes, que se nós estamos tristes, nós estamos angustiados também, através do louvor, através da adoração ao Senhor, a nossa alma refrigera. É através do louvor a Deus, mesmo quando estamos tão desanimados, mas quando nós cantamos, adoramos ao Senhor, Ele traz o conforto para a nossa alma. Então, você pode trazer isso também, esta prática, para a criança lembrar e pensar, né, sobre os louvores. Muitas músicas mundanas, as crianças às vezes acabam escutando na escola, no celular, na rede social, né? E acaba prejudicando. E a gente sabe que louvor a Deus atrai esse refrigério, esse conforto, esta adoração. E as músicas mundanas que a gente, infelizmente, sabe que acontece no meio infantil, né, em jovens e adultos, também prejudicam a criança. Então, vamos fazer elas refletirem sobre isso. Aqui está o molde, você pode estar imprimindo e recortando. E eu deixei dicas de atividade sobre a reflexão da altura, né? Ali para elas colocarem qual é a altura, você também pode estar fazendo na sua sala. Já trouxe essa atividade também sobre a altura para a criança ver, né? Qual é a sua altura e lembrar, não importa a sua altura, você já pode ser usado por Deus, você já tem um propósito de Deus na sua vida. E ali também sobre recortar, para a criança recortar e colar, fixar as imagens, isso traz a questão de concentração, memorização para a criança. Quem gosta de pintar tem ali a ovelha para pintar ou colar algodão na ovelha, que também é uma forma de eles lembrar que o Davi era pastor de ovelhas e nós precisamos também cuidar daquilo que Deus coloca na nossa mão. Outras atividades aqui também sobre sequência, tá, gente? Que é muito importante nessa fase dos primários. Eles sempre lembrar que tudo existe uma sequência, eles têm essa questão numérica e ali tem todos os aparatos de atividades. Gente, também coloquei aqui, nossa, falei bastante a palavra gente, né? Pessoal, também coloquei aqui para colorir e também sobre traçado, para a criança treinar o traçado. Eu quero saber aí, querido professor, depois você comenta aqui. As atividades de traçado, de alfabetização, de elas treinarem isso, tem auxiliado a sua sala? Como é que estão as crianças? Como é que é a alfabetização da sua turminha? Todos já sabem ler? Vocês precisam de mais algum recurso para ajudar no método de alfabetização? Porque nós aqui na EBD, a EBD é completa, nós estamos aqui para ajudar. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, coloca aqui nos comentários, né? Pro, a gente precisa de mais atividades sobre alfabetização, sobre traçado, sobre letramento, porque eu sempre tento trazer um pouquinho de tudo, tá? Não sei se você já observou, de traçado, de alfabetização, de letramento, de matemática. Hoje eu coloquei ali de matemática sobre subtração para a criança diminuir através da história, tem as figuras da história, é claro, mas para ela aprender a diminuir.
né? E isso faz parte também de nós estarmos na EBD, de nós estarmos aprendendo, porque a Bíblia fala sobre português, matemática, ciência, geografia, história. A Bíblia é completa e nós estamos estudando a palavra do Senhor. Então, eu quero que você coloque aqui nos comentários, né, qual a sua dificuldade na sua turminha em relação às atividades. Ok? Eu vou esperar vocês, hein? Ó, eu olho os comentários. Dica de louvor também, estamos indo para o final da nossa aula, tá bom? O rei Davi, 3 palavrinhas. Davizinho, Aline Barros e companhia. Quem será o novo rei? E ali está este louvor. A oração, né? Agradeça a Deus pelos dons que Ele lhe deu. Peça a Deus para ajudá-lo a ver as pessoas como Ele vê as pessoas. E peça a Deus para ajudá-lo a fazer tudo para Ele. Isso é muito importante, né? Senhor, que eu possa ver a pessoa além do que os meus olhos possam ver. Que eu possa olhar a pessoa assim, ó, a alma da pessoa. E não só a aparência. Porque isso é uma falha do ser humano. A gente tem essa questão de muitas vezes querer julgar a pessoa, né? Mas o Senhor olha o coração. Então nós precisamos aprender com o mestre, né? Jesus. E agora nós estamos aqui para mais uma novidade da nossa aula. Gente, estou tão feliz também. Olha, nossa aula hoje está recheada de coisas boas. Ô, glória! A nossa maleta viajante está indo por tudo aí, né? Claro que essa aqui é a minha para apresentar para vocês o projeto, mas eu estou muito feliz de saber que tem muitas professoras fazendo e eu tenho a honra de compartilhar com vocês as professoras que me mandaram fotos das crianças que estão levando a maleta, porque elas fizeram um projeto, os pastores apoiaram. Então vamos ver? Olha só, lá na Assembleia de Deus Missão, em Franca, São Paulo, através do pastor Durval Calmona, coordenador do EBD, o Carlos Roberto e a professora Luciana. Lu, um beijo para você, que Deus abençoe você grandemente. Continua nesse empenho com seus alunos, né? A Lu, ela compartilha comigo, gente, ela manda as fotos, ela manda toda a aula, ela manda a foto das atividades, o que ela faz com as crianças. E aí tá a turminha, olha aí, ó, 5 meninas, 4 meninas já levaram a maleta. E aquela próxima garota que está com a maleta que foi levar essa semana. E é uma honra, né? A Lu também fez a maleta viajante, tem sido bênção, tem me comentado. Gente, tanto testemunho que eu fico até emocionada de tão legal de saber, porque é um projeto, né, criado justamente para levar a mensagem do Senhor. Então, Luciana, um abraço para você, para toda a sua turma. É isso aí, galerinha. Parabéns às meninas, né? E daqui a pouco eu quero ver a foto de toda a turminha aí, ó, que levou a maleta. É uma bênção de Deus, muito legal. Obrigada, né? Muito obrigada às mães que também autorizaram, né? Todas as imagens que a gente passa aqui, queridos irmãos, é com autorização, né? Dos pais, né? De que tudo que envolve os responsáveis das crianças é uma bênção de Deus. E a outra professora que me mandou é lá da Assembleia de Deus, Ministério de São Paulo também, que é o pastor Matheus Santana e a professora Tia Gisele e a Tia Deia. E ali a Gisele compartilhou comigo, ela fez a maleta, tá, a fotinho com os materiais e colocou ali que este menino, ele também estava visitando a EBD e foi sorteado. Então as pro estão fazendo assim, elas vão sorteando para ver quem vai levar a maleta. Eu achei muito legal. E ela até comentou, algumas professoras também me comentaram que tem crianças que ficam chateadas porque não foi sorteada. Mas vai chegar a sua vez, criançada. Isso aí é muito legal, né? Olha lá, ó, um garoto que levou a maleta, está levando, aprendendo a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Toda a maleta que ela fez aí também, ó, né, ela mandou as fotinhos. E o legal é que Deus, ele dá a criatividade para cada uma no seu jeitinho, fez, está sendo uma bênção de Deus. E tem outras novidades nas próximas aulas de vídeos que eu recebi de crianças também com as maletas, gente, contando as experiências. Então, um abraço aí para a professora Gisele, professora Deia, os pastores que estão nesses projetos, que estão incentivando, muito obrigado também, mas a recompensa de vocês não vem de mim, tá? A recompensa de vocês vem de Deus, de estar apoiando essas crianças a levarem a palavra do Senhor, amém? Muito obrigada. E, gente, para finalizar, acabou a aula. Opa, aconteceu aqui um acidente, caiu a maleta. Para finalizar, acabou a nossa aulinha, mas eu sei que tem muitas
alunos aqui, professores, que estão aqui a primeira vez no canal. Então, só vou reforçar aqui essa dica, certo? Você está assistindo a nossa aula, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Mas, Letícia, eu quero os materiais, como é que eu faço? Você está vendo aí na tela que embaixo aqui do vídeo que eu estou falando, você pode clicar e vai aparecer assim, ó, link para download. Então, vai ter ali o Drive, você vai clicar nesse azulzinho, certo? Depois que clicar nesse azulzinho, vai aparecer todas as turmas da EBD. Jardim de infância, primário, juniores, adultos, tal. Você vai clicar na pastinha dos primários, certo? E depois de clicar no primário, você vai ter lá todas as aulas. A lição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por exemplo, se você quer dessa aula, você vai clicar na 7. Dentro da 7 vai estar escrito, aqui é só um exemplo, tá, gente? Recursos da aula 7. E vai estar todas ali as atividades, né? Sugestão de atividade para maleta, de dicas, de visuais da aula e todo aquele que você precisar para esta aula vai estar ali. E glória a Deus por isso. Se você quer também mandar fotos, compartilhar sobre os seus projetos, né? Isso é muito importante para a gente ver também, né? E a gente poder ajudar vocês. Eu deixo meu Instagram aqui, né? Letícia Maria Vieira, com H, o Maria. E a gente conversa lá, tire suas dúvidas, né? Ou às vezes algo que também não consegue comentar lá no YouTube, você pode estar me passando para a gente estar ajudando você, ok? E essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigada a vocês. Que Deus abençoe a sua classe. Fica firme aí, que eu fico firme aqui. Juntos vamos para ser treinados para morar no céu, amém? Se a gente não se conhecer aqui, né? Mas no céu nós vamos morar todos juntos e glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.